Vamos falar um pouco de astrologia mais sobre as casas, que é um ponto importante da leitura astrológica, dos mapas astrais, porque existe divergência sobre a metodologia das casas. Temos as casas Plácidos, as casas Koch, as casas Campanos, Regiomontanos, casas inteiras. Isso depende do sistema que você usa pela, vamos dizer assim, a técnica que você utiliza. Se é helenista, os astrólogos ditos tradicionais gostam de usar signos inteiros. Por exemplo, a casa 1, se estiver em Áries, Áries está todo dentro da casa 1 e não tem signos interceptados. Especial, Especialmente os astrólogos do hemisfério norte, eu vejo muitos podcasts de astrólogos britânicos, canadenses, eles usam signos inteiros, de zero de um signo a zero de outro, que eu não concordo. Casas inteiras também, eu acho isso uma bobagem. E dependendo da aplicação que você vai usar a sua interpretação, se é para saúde, se é astrologia horária, se é para analisar o corpo, mas para mim a principal casa que eu uso é as Plácidos. Para mim é a mais perfeita, porque ela é a contagem do tempo. Ela significa o tempo que o ascendente leva até o meio do céu e é uma contagem de tempo baseado-se no arco. Tem muitos tipos de técnica, de semiarco, pelo equador celeste, pela eclíptica, pelas estrelas, né? Então, tem muito segmento dependendo de quem foi o seu astrólogo, qual foi a escola que você estudou. Astrólogos têm essa mania de querer que os alunos sigam o que ele acreditam, então dão cursos dizendo que o que ele acredita é o certo e que os outros é errado. Para mim, Plácido era um matemático brilhante, professor de matemática, e ele estudou o tempo. E por isso, para mim, é o melhor sistema. É o melhor sistema. Esse negócio de signos inteiros, casas inteiras, ninguém é perfeito. Ninguém tem as casas do destino todas do mesmo tamanho. Tem que ter diferença sim. E o sistema Plácido, tanto que ficou mais popular no mundo, a maioria dos programas de astrologia usa ele como padrão, porque ele é o sistema mais fantástico. E Plácido, ele era perfeccionista e ele botou matemática em cima do bagulho mesmo e fez um sistema espetacular. Melhor do que Regiomontanos, melhor de Campanos, melhor do que Costa, de qualquer outro sistema que você imaginar. E você pode analisar a saúde, analisar o que for. Ah, mas porque tem que analisar referente à localização espacial, de onde o astro está de verdade, para analisar saúde e astrologia horária. Primeiro que a astrologia horária é besteira, é oráculo. Não gosto disso. E segundo, você pode analisar com o sistema Plácidos da mesma forma, porque o que importa é a interpretação do astrólogo e não a montagem do mapa, como ele está montado. Quem inseriu mais esse sistema foi esse astrólogo aqui, ó, Alan Léo, astrólogo esotérico. Ele lançava revista, horóscopo, e ele era muito questionado e ele quis simplificar a astrologia. E também na Inglaterra, a latitude varia muito. A primeira e a sétima casa fica muito grande no sistema Plácidos ou sistemas que dá casas de tamanhos diferentes. E ele então adotou tamanhos de signos e casas iguais, inteiros, para facilitar a astrologia. Ele é um brilhante astrólogo, Alan Léo, a astrologia esotérica, e ele popularizou a astrologia. Mas ele simplificou para colocar numa forma mais compreensível, para que as pessoas acessassem em forma de horóscopo, em revista. Então, ele prefere esses sistemas mais simples. E para você calcular as casas Plácidos, você tem que ser um matemático muito bom, tem que ser um físico muito bom. E depois dos softwares, depois dos manuais, saiu as tabelas, como essa daqui, ó, que ficou mais fácil de se trabalhar com a Plácidos, que era cálculos, né, complicados, muito complicados. Aqui foi quando eu fiz o curso de astrologia que eu comprei. Tem a tabela
das casas que você monta. Então, se você leva em conta a latitude, a longitude, o local, é do horizonte local que você tem que se basear. Não tem nada a ver com estrela fixa, com toda aquela besteira que os Vedas, os astrólogos hindus têm de se basear pela estrela polar. Nós estamos na Terra, tem que se basear aqui pela localização, astrolocalização local. Então, esse sistema é o melhor. Então, Plácidos, para mim, é o melhor sistema. Se você acha que não é, aí é um problema seu. Desde 1991, aqui a introdução do sistema de casas, ó, as casas astrológicas. Tábuas de casas para o hemisfério sul. Aqui, essa daqui era para o hemisfério sul, mas tem também para o hemisfério norte, para quem mora no hemisfério norte. E aqui era a introdução, que fala que desde 1981 alimentava esta para quem fazia curso, essas tábuas aqui era essencial para você montar um mapa, porque ele dava a posição das 12 casas. Em vez de você calcular, dava um trabalho danado. Então aqui você calculava e a partir do ascendente você pegava todas as outras casas para quem fazia o mapa na mão, como eu fiz vários mapas à mão, quando ainda não tinha softwares ainda. Então, esse aqui baseado no sistema Plácidos. E é o sistema mais usado hoje no Ocidente. Tem astrólogos que muda de sistema, se vai analisar saúde, se vai analisar não sei o que, mas esse é o sistema mais usado, por mais que tenham críticas por causa dessa questão da latitude, mas é o melhor sistema. Esse prefácio aqui foi feito pelo Carlos Alberto Bolton, ele explicando aqui como é o sistema de casas Plácidos, que é, sem dúvida, para quem trabalha com esoterismo, ou quem cruza com os odus, como eu cruzo, por exemplo, a inclinação da Terra de 23 graus e pouco, coincide com os 16 odus de 23 graus, que eu fiz na Umbanda Astrológica. Então, esse sistema plácido, ele é muito bom para tirar os homodus, de juntar um odu com o outro, calculando o signo com a casa terrestre para dar um odu, por exemplo, Abaravori, Icauturá, Ozeturá, Ieku, baseando-se na cúspide que corta o signo e a casa, você soma um homodu, que é os odus menores, que é muito melhor de fazer uma previsão do que apenas usando os 16 odus maiores. Então, o sistema Plácidos, ele é muito bom para isso, porque ele dá as casas, não dão casas inteiras, e é muito melhor o sistema Plácidos para você usar para fazer previsões esotéricas, espirituais. Aqui está escuro para eu ler. Deixa eu acender aqui a lanterna para ver se eu consigo ler. Essas tábuas foram calculadas através das teorias desenvolvidas no século XVII pelo monge eminente professor de matemática da Universidade de Pádua e grande astrólogo Plácidos de Tito. A escolha desse sistema se deve única e exclusivamente ao fato de ser este o método de domificação mais empregado por astrólogos de todo o mundo, desde a sua divulgação. O sistema proposto por Plácidos é bastante simples. Baseia-se na divisão por 3 do tempo em que cada grau de longitude do zodíaco leva para percorrer o espaço do semiarco diurno entre o ascendente e o meio do céu, gerando com isto as cúspides das casas
11 e 12. De maneira similar, calculando-se as casas 2 e 3, mas desta vez utilizando-se do semiarco noturno entre o nadir e o ascendente. Como resultado, esse sistema introduziu o conceito temporal em contraposição aos sistemas projetivos aplicados anteriormente à divisão das casas terrestres. Então, como você vê aí, é um sistema que é calculado baseando-se o tempo. E por isso eu acho um sistema fantástico.